paz do Mad Self, estamos aqui mais uma vez para gravar o nosso podcast e hoje a gente recebe a pregadora Iraluana Arruda de Patinga e recebe a cantora Ana Rivas. As duas participaram do nosso pré-congresso desse mês de maio. Tudo bem? Tudo bem, a paz do Senhor. É um prazer estar aqui com os irmãos. Ana? Eu estou bem. Graças a Deus. Nesse bate-papo, nesse podcast, a gente está falando sobre o tema da Mad Self, que é sedentos pela presença. E a gente está perguntando para quem vem aqui, primeiro, como é que você sentiu essa presença pela primeira vez? Ano passado o tema era adotados pela graça. E a pergunta era como as pessoas conheceram Jesus, como as pessoas aceitaram Jesus. Esse ano a gente está falando sobre essa presença. Então, Ana, vamos começar com você. Como é que você sentiu essa presença pela primeira vez? Bom, eu cresci em um lar evangélico. Então, desde pequenininha, eu sempre estava ali na igreja e tal, cantando nas crianças, nos adolescentes, depois com a juventude. Só que teve um momento em específico que eu descobri o que era o devocional. Quando eu descobri o que era o devocional, eu comecei a entender que há algo além do que ir no culto no domingo. Então, assim, eu cresci com muitas promessas. O Senhor usava várias pessoas para falar que você vai ser usada, Deus vai abençoar, você vai cantar e tal. Só que chegou um momento que eu ia na igreja mesmo só por ir mesmo. Tipo assim, não, tô indo ali, minha mãe me leva, meu pai me leva, então tô indo. Já era um costume, eu acostumei. Mas chegou um momento que, igual você pregou hoje, a chamada de Deus chama e ele tem pressa. Chegou um momento que ele me pegou, ele falou assim, não, Ana, você vai se concentrar e você vai exercer aquilo que eu chamei você para exercer. Então eu comecei a fazer meus devocionais em casa, tive o apoio da minha mãe também, amigos me ajudavam. E eu comecei a fazer devocional em casa e eu era muito tímida. E eu ficava nessa questão, como que Deus vai me usar para cantar, sendo que eu sou extremamente tímida. Então eu comecei a orar e falar para Deus, me leva, eu quero ser usada. Mas aí entrou a questão também do deserto, que a gente tem sempre que passar por um deserto, a gente tem sempre que passar por um processo. Então a Ana de 2 anos atrás, provavelmente estava dentro do quarto agora chorando, falando, Deus me leva, eu quero ser usada. Só que eu entendi que Moisés, antes de libertar o povo, antes de ele exercer aquilo que Deus tinha para ele teve que passar por um deserto, ele teve que passar pela escola do Senhor. E eu passei por essa escola, eu fiquei uns 2, 3 anos orando em prol do meu ministério. E foi aí que eu descobri verdadeiramente o que é estar na presença do Senhor. Além do que um culto, além do que 4 paredes, mas é estar na presença do Senhor, desfrutar daquele ambiente, de ter Deus como meu amigo íntimo. Aí que eu entendi que é isso que é estar na presença do Senhor. E que legal que frequentar a igreja, estar no culto, estar com os irmãos é bom, mas o devocional, o seu particular com Deus, muda tudo. É diferente porque muda a nossa visão. A partir do momento que eu comecei a ter o meu devocional em casa, eu comecei a carregar ele comigo pro culto. Então quando eu chegava na igreja, não era aquele negócio assim, eu tô aqui conhecendo meus amigos, conversando com meus amigos. Não, eu tô aqui pra cultuar ele na casa dele. A gente tava cultuando lá em casa, agora eu tô cultuando ele aqui na casa dele. Então mudou completamente a minha mente, porque eu fazia o devocional, eu comecei a ler a Bíblia, comecei a entender. Então eu já comecei a entender as pregações na hora que o pregador falava tal. Eu, nossa, isso aqui eu li no meu devocional. Nossa, isso aqui eu entendi isso no meu devocional. Então a gente vai criando uma intimidade com Deus, a gente vai criando um relacionamento com Deus e vai sentindo um real motivo da presença dele. Culto não é aquele evento que começa às 7 e termina às 9. Eu acho que a partir do momento que a gente acorda, seja numa segunda, numa terça ou no domingo, acho que o culto começa. O que você faz? Conta pra gente. Então, não é muito diferente da Ana. Eu cresci ouvindo a palavra, aprendendo. Eu me lembro que a minha mãe, na verdade, me dizia, quando eu completei os meus 5 anos de idade, ela aceitou Jesus, aí foi a minha família toda. Então eu sempre fui uma criança, podemos dizer, diferente na igreja, né? Porque eu não gostava de ficar com as outras crianças. Eu sentava, até antes da minha mãe se converter, eu me sentava no banco da frente, não gostava que nenhuma criança sentasse perto de mim. E eu dava glória a Deus mais alto do que os próprios crentes. Manda o copo desde desde. Então assim, a minha mãe até dizia, nossa, mano, eu ficava com vergonha porque eu ainda não era crente. E você dava glória a Deus mais alto que os crentes.
Então, assim, eu sempre me interessei por aquilo, eu sempre quis aquilo, mesmo quando eu não entendia. Eu vinha e eu queria. Eu me lembro que eu comecei a louvar, a pregação só veio com 17 anos. E eu me lembro que com 11 anos de idade, eu tive um real encontro com o Senhor, da presença dele. Eu fui batizada com o Espírito Santo, eu fui inundada pela presença dele e eu só louvava. Mas eu, todos os dias, eu entrava dentro do carro do meu pai, a gente não tinha som, na época era toca-fita, e eu entrava dentro do carro do meu pai e eu ficava escutando CDs e CDs de pregação. E eu me lembro que um dia, sozinha em casa, eu fiquei o dia todo orando, andando pela minha casa fora o dia todo, e eu só falava uma coisa: eu quero, me use, eu quero pregar, eu quero sentir a tua presença de verdade, eu quero. E foi algo que marcou na minha vida. Foi num sábado, eu não esqueço, que o Senhor ouviu a minha oração. E era como se o Senhor estivesse dizendo: antes que você me quisesse, eu te quis primeiro. Então foi algo assim surreal, algo sobrenatural, porque o dia todo, naquele sábado, que eu fiquei orando e falando: eu quero ser usada, eu quero pregar, eu quero ser inundada pelo teu poder, eu quero. Naquele mesmo dia à noite, eu e as minhas primas tinham o costume de visitar uma igreja, e eu nunca tinha dado nenhuma saudação na minha vida, nada, eu tremia, mas sabe quando a gente ora e esquece? Eu orei, esqueci o que eu tinha orado, mas foi tão interessante que eu cheguei naquele sábado à noite e eu sentei no último banco e todos só me conheciam como cantora, mas o pastor saiu de cima do altar, ele era líder de jovens, foi lá onde eu estava, colocou a mão no meu ombro e disse: você vai pregar hoje. Eu levei um susto, que susto! Um choque. E quando eu ia falar, não, tremendo, comecei a tremer. O Espírito Santo, na hora, irmão, na hora, você pediu. Na hora. Resposta de oração. E aí, como que a gente faz? Então, assim, eu lembro que a primeira vez foi assustador, né? Eu fui na coragem, e na cara da coragem, pensando: eu pedi, então vamos lá, tremendo. Mas naquele dia, o meu avô, que hoje dorme no Senhor, ele era pastor e ele ficou sabendo que eu preguei. Não sei como, mas ele ficou sabendo que eu preguei. E todos os dias ele começava. Então, a presença do Senhor, a minha experiência, de fato, com a presença do Senhor, foi a partir dos 11 anos de idade. Quando eu comecei a viver a presença dele, quando eu comecei a buscar, quando eu comecei a aprender o que é ter autoridade, o que é orar com intensidade. E ali o Senhor foi me dando experiências no mundo espiritual extraordinárias. Eu gosto quando a gente recebe aqui pessoas que, tanto que não foram criadas no Evangelho, mas que conheceram Jesus, aceitaram Jesus, mas pessoas foram criadas na igreja. Porque o sentimento que a gente tem é que quem tem uma experiência, que rodou o mundo e tal, tem uma experiência maior do que quem nasceu e foi criado na igreja. E nos papos que a gente teve aqui, a gente viu que não. A experiência é tão intensa quanto tem esse período de frequentar, de estar ali por costume, pela família, mas quando você tem um encontro pessoal, sim. Igual ela falou da questão do batismo, igual eu falei, eu sempre cresci com essa ideia na minha cabeça: um dia eu vou ser usado, um dia Deus vai me usar. E teve, eu lembro direitinho, com 13 anos, né, mãe? Uns 13 anos de idade, a gente foi para uma igrejinha de roça. Só tinha a igreja, o rio, as vacas, o curral e a estrada de chão. Nessa igrejinha, eu já estava orando já fazia um tempo para batismo com o Espírito Santo. Eu achei muito interessante você falar isso, que eu me recordei. E eu era muito tímida. Pra mim fazer, tipo assim, o que eu fiz hoje, subir, cantar, pular, extremamente extravagante, mas pra mim fazer isso, pra mim falar um pouco no meio de uma assim, eu tinha muita dificuldade. Então eu comecei a orar, falei assim: se realmente o Senhor quer me usar, se esse é o propósito na minha vida, tira essa timidez, me ajude. E aí eu fui pra esse culto na roça, e no sábado,
fui cantar lá. Aí cheguei, comecei a música do Senhor, só falei, cantei e tá. Deus usou o pregador para descer lá embaixo, onde eu estava, e falou assim, olha minha filha, Jesus vai te batizar com o Espírito Santo. E quando ele te batizar com o Espírito Santo, toda a timidez que você tem vai ser lançada por terra. Eu vou tirar toda a timidez. Aí eu fiquei assim, eu amei, eu estou orando pelo batismo do Espírito Santo. Ok. Minha mãe não estava, meu pai não estava, eu estava sozinha com uma amiga. No domingo, eles foram para lá. E caiu um mover de Deus tão lindo naquela igreja, que ela já era pequena, ela ficou mais pequena ainda, o céu literalmente desceu. E quando eu vi, meu pai desceu do púlpito da igreja, foi lá onde eu estava, sem saber de nada, botou a mão na minha cabeça e falou, receba o batismo do Espírito Santo. Na mesma hora que ele colocou a mão na minha cabeça, meu pai é um pouco assim, né? Quem conhece ele é um pouco bruto assim, né? Ele botou a mão na minha cabeça, receba o batismo do Espírito Santo. Na mesma hora, eu falei algo estranho e eu senti literalmente um revestimento de poder. Por isso que sempre quando eu tenho uma oportunidade de conversar com as pessoas que estão começando, eu sempre pergunto se é batizado com o Espírito Santo, porque a minha experiência com o batismo do Espírito Santo foi literalmente um revestimento de poder. Porque antes eu não fazia 100% daquilo que eu faço. Antes eu não tinha 100% da autoridade que eu tenho hoje. Entendeu? Então, com o batismo com o Espírito Santo, o Senhor me revestiu, tirou a minha timidez, me deu a autoridade e o mais importante, unção, que é que a gente precisa. Então, a partir desses 3 anos, no momento que eu fui batizada, eu tive o total acesso assim, à presença do Senhor. Então, eu comecei a ir para a igreja totalmente diferente, eu comecei a cantar totalmente diferente. Agora eu estava entendendo para quem que eu estava cantando. Agora eu estou entendendo para quem eu estou fazendo isso, quem eu estou cultuando. Então, esse foi também o meu contato com o Senhor, com a presença dele, através do meu batismo do Espírito Santo. O nosso personagem desse ano é Moisés. A Laura pregou sobre Moisés hoje, porque no Êxodo 33:15 diz que Moisés diz para Deus, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. O que esse Moisés tem para ensinar para a gente? Para essa turma de jovens e adolescentes aqui, que é o foco da Marcela. Nossa, é muito forte essa pergunta, porque eu vejo 2 tipos de Moisés. O Moisés antes da sarça e o Moisés depois da sarça. O Moisés antes da sarça foi o período de processo em que o Senhor lapida Moisés, em que os 40 anos em que ele vive no deserto, em que ele pastoreia, ali eu vejo um moldar, um trabalhar de Deus na vida de Moisés. Quando o Senhor tem um encontro com ele na sarça, e quando ele responde ao chamado do Senhor, desde então eu começo a observar um relacionamento tão profundo, tão de intimidade, de um relacionamento de fato de intimidade profundo com o Senhor. Ele começa a se relacionar com Deus e chega um momento que o próprio Deus fala para Arão, para Miriam, se houver algum profeta aqui, me apresente que eu vou falar com ele em visões, mas com Moisés, com o meu servo Moisés, eu falo com ele face a face. Então, o relacionamento de Deus com Moisés é algo assim que me deixa tão impactada em querer mais, eu olho para a história de Moisés com o Senhor e eu falo, nossa, Moisés era homem, era mortal, era pecador. E se Moisés chegou a esse nível, eu sei que se eu me colocar no centro, me esconder na presença, eu sei que Deus pode me usar também. E eu posso ter experiências extraordinárias com Deus também. E foi isso que o Senhor me perguntou uma vez. Leonora, está disposta? Está disposta a pagar o preço pela unção? Isso eu confesso que quando o Senhor me perguntou a primeira vez, eu não consegui responder. Porque, por mais simples que pareça, essa pergunta, ela não é. Então, quando eu olho para Moisés, eu vejo um homem que pagou o preço e que teve uma intimidade com Deus extraordinária. E diferenciada, né? Os dois conversavam face a face, os dois conversavam. Sim. Foi quando uma das coisas que me chama muita atenção é quando o Senhor fala, Moisés, sobe aqui, vamos bater um papo.
sobe aqui no monte, vamos conversar. Mas não falo para ninguém do povo se aproximar ou tocar no monte. Mas você sobe aqui, quero conversar com você. E Então, isso é diferente. Deus não conversa com Moisés no meio do povo. Não. Deus atrai a presença de Moisés para o monte, separa Moisés do povo e os dois começam a conversar. Quando ele não convidava Moisés para a tenda. Moisés, entra aqui. Vamos conversar, eu preciso conversar com você. Era em separado, era no secreto, eram os dois. Sim, era o particular de Deus com Moisés, de Moisés com Deus. E eu acho interessante que nesse episódio que eu citei de Arão e Miriam, eles estavam falando a sós, eles estavam falando de Moisés. Moisés não estava sabendo de nada, mas Deus viu, né? E aí Deus falou: Moisés, chama Arão e Miriam para a tenda. Quero ter um tete a tete com vocês. E quando ele olha para Arão e Miriam e fala: se houver algum profeta, me apresente, porque eu não conheço, ele desqualificou Miriam da sua posição, que era profetisa. Ele desqualificou Miriam. Então ele fala: não tem ninguém aqui, porque se tiver, eu vou falar em visão, mas com meu servo Moisés, eu falo face a face. E isso aí é extraordinário. E alguns historiadores, alguns estudiosos dizem que esse face a face é cara a cara mesmo, colado, nariz com nariz, testa com testa, no rosto, na face de Moisés. Então imagina, e quando ele entrava para a tenda, a Bíblia fala que o Senhor descia na nuvem. E, gente, é extraordinário, que eu olho para a história de Moisés, eu falo: meu Deus, eu quero isso. Mas ao mesmo tempo que vem esse desejo de querer ser inundado, Satanás também ele se levanta, porque ele não quer que ninguém se aproxime tanto do Senhor ao ponto de ter intimidade, de conhecer os mistérios do Senhor, porque e é por isso que ele começa a distrair, começa a fazer com que a carnalidade fale mais alto. Essa geração, ela tem tudo para viver algo extraordinário com o Senhor. Infelizmente, nós estamos vivendo um tempo em que muitos querem, mas não têm atitude para buscar. Não querem pagar o preço. Não querem pagar o preço. E foi isso que o Senhor me perguntou. Eu confesso que depois de algumas vezes que ele me fez essa pergunta enquanto eu lia um livro, eu só consegui responder na última folha do livro: eu quero, Senhor, eu quero isso, porque é uma responsabilidade. A gente sofre, é o processo, é o deserto, é os bastidores que ninguém vê, mas quando você chega e é tomado pelo Espírito Santo de Deus, tudo vale a pena. Moisés olha para o Senhor e fala: Senhor, eu não, Senhor. Levanta outro para falar por mim, então. Eu não vou saber falar, né? Eu não vou saber como que eu vou chegar diante dele. E aí teve um momento em que o Senhor fica irado. Moisés, quem fez a boca do homem? É o Senhor quem fala. Se eu te chamei, é porque eu acredito em você. Eu sei quem é você. Ana, o que esse Moisés ensina pra gente? Moisés, pra mim, desde pequenininha, é a transformação. Porque Moisés, por mais que ele era hebreu, ele foi criado totalmente diferente, longe, digamos assim, longe de Deus. Só que a partir do momento que ele teve um encontro com Deus lá na sarça ardente, ele foi transformado. Eu tenho certeza que ele tinha na mente dele, a cultura dele, o modo dele vestir, tudo foi transformado. E isso eu jogo para minha vida porque foi exatamente isso que aconteceu comigo também. Quando a gente tem um contato verdadeiramente com a presença do Senhor, a nossa vida é transformada. Questão de vestimentas, ele transforma porque transformou comigo. Não que eu era assim, rebelde, essas coisas, mas a gente, às vezes, né, nós meninas aqui agora, a gente acha brega usar uma roupa muito comprida, a gente acha brega andar comportada, decente. Às vezes a gente quer usar uma sainha daquele jeito, um vestidinho.
Só que quando eu tive um encontro com Deus, o Senhor me mostrou que quem tem a presença de Deus, ele anda diferente. As vestimentas são diferentes. Então, por isso que hoje eu adoro vestir essas roupas assim, porque isso é a marca da presença de Deus na minha vida. Jesus transformou a minha vida nesse ponto. De transformar o meu modo de pensar, metanoia, transformou o meu modo de vestir, o meu modo de portar, o meu modo de falar e o meu modo de cantar. Então, para mim, Moisés é transformação e dependência. Porque em todo o processo, toda a história de Moisés, a gente pode ver que ele tinha uma dependência, era uma coisa muito linda. Se o Senhor não for, eu não irei. Então, para Moisés, não faria sentido para ele sair se o Senhor não fosse com ele. Então, e Deus tinha oferecido para ele, não, vai um anjo, não, vai não sei o quê. Não, mas eu quero o Senhor. Então, assim, eu sei que nos dias de hoje a gente fica um pouco limitado, né? Antigamente era uma coisa, hoje é outra, mas se a gente pedir com fé, eu sei que o Senhor pode derramar da presença do Senhor nesses dias de hoje, ao ponto da gente conversar com Ele face a face, ao ponto da gente falar, oh Deus, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Se o Senhor não for comigo para esse trabalho, eu não vou entrar. Se o Senhor não for comigo para essa faculdade, eu não vou, porque é mais importante para mim ter o Senhor do que ter fama, do que dinheiro, do que ter um bom emprego, uma boa vida. Para mim, o mais importante é a presença do Senhor. Então, Moisés, para mim, é isso, é transformação. Deus transformou ele através da presença, e a dependência que ele tinha por Deus também é algo impressionante. Vocês duas já deram umas dicas aqui, também a última pergunta, que é como a gente busca essa presença. Você falou sobre o devocional, você falou que dava glória a Deus dentro da igreja. É isso. Como é que a gente busca essa presença? Para mim, o mais importante é o devocional. Esse momento que a gente vai com Deus, é o momento que você fecha a porta e busca Ele em secreto. Para mim, é assim, o que mudou a minha vida, né? Tá na igreja, bom, lá Deus com os irmãos é ótimo, faz parte do plano de Deus. Deus nos chamou para sermos famílias e adorar Ele também em família, que é a nossa igreja. Mas o que mudou minha vida foi o meu devocional. Eu lembro que eu fazia meu devocional no comecinho, eu fazia 40 minutos. 20 minutos eu orava, 20 minutos eu lia a Bíblia. Aí eu colocava lá um fundo no YouTube, fundo musical para o coração. Colocava um fundo Boa lá. Dica. Boa dica, ó, pode pegar aí. Aí eu colocava lá o celular, aí eu lia 20 minutos eu lia a Bíblia, comecei no Novo Testamento. Até eu lá, no João, depois 20 minutos eu orava. Isso fez muita diferença na minha vida, muita diferença. Então hoje eu não consigo ficar um dia sem orar. A gente está o tempo todo na presença do Senhor. Isso aí está claro, né, para todos. A gente está o tempo todo. A palavra do Senhor diz que Ele está a todo momento com os olhos dele sobre nós. Então, a gente não entra na presença do Senhor, porque nós estamos constantemente na presença do Senhor. Só que quando a gente tira o momento, a gente está falando com Deus, Deus, eu tenho tanta coisa para fazer. Meu Deus, meu trabalho é tão cansativo, mas eu escolho. Eu quero estar aqui na presença do Senhor. Então, no meu devocional, foi o momento que eu falei com Deus, Deus, eu não quero ficar nesse raso. Eu não aceito ficar aqui nesse superficial, de ir no culto só no domingo, de congregar apenas. Eu quero mais. Eu quero que o Senhor me leve no meio desse oceano do teu Espírito, e eu não quero ter medo de me afogar, eu não quero ter medo, eu quero ir com o Senhor, eu não aceito. Eu passei a não aceitar. Eu falei com Deus, Deus me leva mais fundo, mais fundo, mais fundo que o Senhor puder. Eu quero ir. Então isso a gente busca através do jejum, através do devocional, através das orações na igreja. Eu não falo isso porque eu vou no ciclo de oração, toda quarta-feira eu vou no ciclo de oração, esse é o momento que eu tenho com as minhas irmãs de orar. Então, quanto mais a gente fizer as coisas espirituais, eu tô ali lavando uma vasilha, vou conversar com Deus, tô ali no meu trabalho. Quantas vezes, gente, eu falo isso, quantas vezes lá no consultório, eu trabalho com auxiliar de saúde bucal, quantas vezes lá, ajudando lá, auxiliando, eu já não conversei com Deus. Uma das maiores experiências que eu tive dentro do consultório foi na palestra do Nicolas. O Senhor ministrou no meu coração as canções que eu ia cantar, eu estava sugando a boca do paciente. Minha mãe mandou mensagem para mim e falou assim, Ana, tem um convite para você cantar na palestra e tal. Eu fechei os meus olhos lá no consultório, com a minha máscara, com a minha touca, fazendo cirurgia. Eu falei assim, Deus, faz os hinos que o Senhor quer que eu cante. Essa intimidade que eu quero ter com Ele. Ao ponto de eu, em qualquer lugar que eu tiver, eu tenho livre acesso. O véu do templo não me separa mais, então a qualquer momento, aonde eu estiver, eu posso conversar com Ele. Então eu conversei com Ele no meu trabalho. Falei, Deus, quais os hinos que o Senhor quer que eu cante nessa palestra? E Ele ministrou no meu coração, você vai cantar Eu Quero Ser Santo. Porque tem muitas pessoas lá que eu preciso que você ministre essa canção sobre eles. Eu cantei, foi uma bênção. Então, é nesse nível que eu quero chegar com Deus. No nível de eu não me importar onde eu estiver,
mas eu ser sensível à presença dele. Eu senti ele assim do meu lado. Como nós estamos conversando aqui, a gente está sentindo ele aqui. Porque quem teve o primeiro contato com a presença de Deus, quem sentiu, não consegue viver sem. É quem já difícil. pisou no santo dos santos É em outro lugar não sabe viver. Aleluia, é difícil você conversar sobre o céu, você conversar sobre ele e não sentir a presença dele. É difícil, não tem como, porque a gente já teve um encontro com ele. Então, faça o seu devocional na sua casa, tire o seu tempo. Pode ser o mais corrido que tiver, mas tire o seu tempo, leia a Bíblia. Eu falei isso melhor no trabalho da gente. Tem dia que eu faço uma devocional, eu chego no trabalho tão leve, tão despreocupada, sabe? As coisas não afligem a gente porque a gente já tem a paz que excede todo entendimento, a gente leu a palavra, a gente está firme no propósito. Então, devocional para mim é o meio assim, mais eficaz para você ter mais a presença do Senhor. É um segredo. No hino do Paulo Neto, que ele fala sobre a presença, ele começa falando: entre no quarto e fecha a porta. Para mim é o mais importante. Como é que a gente busca essa presença? Sem dúvida, é o particular, é o secreto. Eu ia citar Mateus 6,6. Então, sem dúvida, não tem como. Você disse no início que o culto, ele não começa dentro da igreja. O culto começa quando eu acordo, quando eu abro os olhos. E o meu particular com Deus, o meu momento com Deus, mesmo que seja 5 minutos, mas que seja 5 minutos de qualidade. Mesmo que seja 10 minutinhos no horário do seu almoço, né? Mas que seja de qualidade. Então, assim, sem dúvidas, no quarto com a porta fechada, você orando, você se esvaziando de você mesmo e sentindo a presença de Deus e sendo guiada, direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Isso de fato muda o seu dia, muda o seu comportamento. Eu não sei se vocês já tiveram, ou se alguém já teve a experiência de deixar de orar um dia e sentir aquele vazio, nossa, aquela coisa horrível, parece que você está perto da morte. E é algo assim, é indescritível, é aquele vazio muito grande. Então, quando você ora, mesmo que seja em poucos minutos, mas que seja uma entrega de verdade, gente, o dia muda, o seu desempenho no dia muda. É algo assim, parece que Deus, parece não, é fato, é bíblico, Deus está do seu lado ali, seja na rua, seja no trabalho, seja na escola, aonde você estiver, o Senhor está do seu lado, como Paulo disse, com cara descoberta, refletindo o brilho da glória do Senhor. E isso é perceptível aos outros, em nós, no ambiente em que nós estamos. Sim. Entendeu? Por mais que a gente não fale nada, mas exatamente, pelo fato da gente ter uma vida de oração, que não é fácil, mas pelo fato da gente ter uma vida de oração, de entrega, para ser o que Deus quer que a gente seja e para ser usado por Ele, para ter a essência dele em nós e através de nós, as pessoas lá fora, elas observam, é perceptível isso. E isso tudo é resultado de secreto. Quando Moisés desceu do monte, o rosto dele brilhava. Sim, era perceptível, as pessoas viam. Quando nós não estamos falando dele, mas é um cara assim que me chama, que eu fico encantada também com a intimidade que ele tinha com Deus, era Esteu, que você falou o fato da face brilhar, era outro que quando conversava diante daqueles homens entendidos, eles olhavam para ele e a face era como de um anjo. Isso é intimidade, é o que eu almejo, é o que eu quero mais e é o que a minha geração precisa buscar mais, assim como Moisés tinha. O Senhor é acessível a todos nós e como a Ana disse, o véu do templo se rasgou, você tem livre acesso, entra, ora, clama, adora, porque Ele está lá pronto para te encher, para te renovar, para te batizar. Às vezes a pessoa fica travada, às vezes pelo medo, pela insegurança, pela timidez, quando o Senhor na verdade está dizendo, vem, eu te uso, eu que falo, sou eu quem faço, sou eu quem vou falar, sou através de você, eu coloco as minhas palavras na sua boca, por isso que ele disse para Jeremias,
Abra sua boca, porque eu coloco as palavras na sua boca. Como Moisés perguntou, Senhor, o que eu vou falar se eles me perguntar quem é o meu Deus? Que Deus é esse que eu estou apresentando para eles? Diga que eu sou o que sou, te enviou. É Ele que está contigo, é Ele que vai falar através de você. Essa presença que caminha junto, caminha do lado, está ao lado. É algo assim extraordinário. Então, isso tudo que a gente vê, que fala, às vezes a pessoa fala, eu quero ser assim, eu quero ter isso. Isso é resultado de secreto. Isso é resultado de oração, de jejum, de madrugada, de consagração, de renúncia. Porque a presença de Deus é algo tão valioso, que Ele não vai derramar em vaso quebrado, em vaso rachado. Né? Para Ele derramar, para Ele encher, primeiro Ele vai te moldar, Ele vai te quebrar, Ele vai te aperfeiçoar no deserto, no secreto, para depois você ser cheio. Então, a pergunta aqui que eu faço para todos os irmãos é: está disposto a pagar o preço pela unção? Com todos que tens, adquiris a unção, propriedade pelo avivamento. Esse livro é muito bom. Mas você falando aí, eu tenho orado muito o Senhor esses dias para que o propósito da minha vida seja conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Quanto mais eu conhecer Ele, mais Ele vai se amostrar através de mim, mais Ele vai aparecer através de mim. Quanto mais eu gastar o meu tempo com Ele, mais as pessoas vão ver Ele em mim. Então eu tenho pedido ao Senhor, falando, Senhor, me ajuda a te conhecer mais. Porque por mais que a gente ache, igual a gente cresceu na igreja, a gente acha que conhece, a gente acha que sabe. Mas tem muito mais. Deus tem muito mais para revelar para nós, para revelar para aqueles que tiverem um coração sedentos. Então, meu propósito de vida, eu peço ao Senhor, me ajude a te conhecer, me deixe conhecer o Senhor. E que através disso o Senhor também seja conhecido através de mim, através do meu testemunho de vida, através do meu modo de falar, através do meu modo de andar. Porque às vezes a gente fica limitado ao microfone. Não, eu quero ser usado com o microfone na mão, eu quero cantar, eu quero pregar, mas o Senhor tem um propósito para cada pessoa. Então, se a gente conhecer Ele, fazer Ele conhecido, vai ser através das nossas atitudes, do nosso trabalho, as pessoas vão ver o Senhor em nós. Então não precisa necessariamente ser no microfone. A nossa vida fala, a nossa vida é um testemunho. Então, que nós venhamos conhecer Ele e tornar conhecido. É a maior pregação. Eu tenho o costume de falar que a maior pregação é sem palavras. Sim. É a sua atitude, a sua conduta, o seu Testemunho testemunho de vida. Isso, é sem palavras, às vezes. E nós estamos sendo observados. Em casa, no trabalho, Nas na faculdade, redes sociais. nas redes sociais. Em todo tempo nós estamos sendo observados. Tem pessoa que te observa, que te admira, mas que não chega para falar. Não. Né? Mas que tá ali olhando. Exatamente. E aí, pela sua conduta, pelo nosso comportamento, nós estamos pregando para aquela pessoa. E às vezes a gente ganha algo e nem sabe. Sim. Esse Jesus nosso se mostra das mais diversas maneiras. Gente, eu preciso encerrar nosso papo. Tá muito bom. Eu queria demais agradecer vocês. Desembolgar, foi bom. Queria agradecer demais a presença de vocês aqui. E eu tenho um recadinho para você que continua aqui com a gente. Primeiro, a Ana falou da palestra do Nicolas. Procura no nosso canal no YouTube aqui em algum lugar, vou colocar aqui em algum lugar a palestra do Nicolas, muito boa. A gente tem um ao vivo completo e o vídeo separado da palestra dele. 2. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curta, comente, compartilhe, manda esse vídeo para todo mundo. E terceiro, nossa camisa está disponível. Eu já tenho a minha, obviamente, eu já tenho a minha. Então, procure o seu líder de jovens e adolescentes e procure sua camisa, porque setembro está chegando, hein? Setembro está chegando. Passa rápido. Gente, obrigado. Deus abençoe mais a vida de vocês. Amém. Foi muito bom falar disso com vocês. Foi uma honra estar aqui. Sentir a presença de Deus numa conversa. É muito bom, muito bom. É bom. Obrigado, gente. Graças a Deus, né? Tchau.